Camões e o Rei. E a gente vai contar um pouco dessa história de hoje, que é bastante interessante. Como a gente sabe, a cultura nordestina é bastante rica dessas histórias, né? Principalmente, antigamente o pessoal contava muito para as pessoas mais jovens, até mesmo porque não tinha muitas opções nos finais de tarde, ao anoitecer, e as histórias de Camões e do Rei faziam parte das mais contadas, né? Pois bem, certo dia, o rei, já quase sem muitas ideias para poder conseguir êxito sobre o nosso Camões, aparece um dos seus trabalhadores e diz para o rei: olha, rei, eu tenho uma ideia bem legal que se você perguntar ao Camões, ele não vai responder. Aí o rei perguntou: qual é? O trabalhador respondeu: olha, você vai perguntar ao Camões se ele decifra a seguinte pergunta. Olha, Camões, você vai perguntar ao Camões: Camões, vão passando três em uma ponte. Um tá vendo e tá pisando. O outro tá só vendo. E tem um que nem tá vendo nem tá pisando. Você vai perguntar se ele sabe quem é. Muito bem, então o rei, feliz: olha, essa daí vai ser difícil mesmo, viu? Disse o rei: essa daí vai ser complicado. Na verdade, nem o rei sabia, né? Mas ele foi fazer essa pergunta pro nosso Camões. Foi perguntar pro Camões se ele sabia. Porque, como a gente sabe, o rei sempre tinha a vontade de pôr fim no nosso Camões. Queria dar fim no Camões porque ele estava sempre ali perdendo, né? Não se saía muito bem com o Camões. E aí isso deixava ele um pouco irritado e queria sempre dar fim no Camões. Então chegou um dia, o Camões já apareceu na sua casa, ele levou Camões para um lado e perguntou: hoje eu quero que você me diga a resposta de uma pergunta. E se você não responder, você vai ter fim. Vai ser o seu fim. Então o Camões ficou meio ali receoso, mas perguntou: e aí, rei, qual é a pergunta? Olha, Camões, eu quero que você responda do seguinte: vão três passando em uma ponte. Um tá pisando e tá vendo. O outro tá só vendo. Mas tem um outro que não tá nem vendo, nem tá pisando. E aí o Camões ficou ali ficou meio duvidoso. Mas como a gente sabe, o Camões tinha esse lado positivo de sempre pensar e a resposta logo surgir rapidamente. As respostas surgiam com facilidade na cabeça do Camões. Então Camões pensou um pouco, ali uns 10 minutos, e daqui a pouco disse para o rei: olha, rei, eu sei o que é. É uma mulher grávida. A mulher grávida que vai com o menino no braço. Ela está passando por cima da ponte, está pisando e está vendo. Já tem um menino no braço que está só vendo. Já tem um outro na barriga, tem um na barriga que nem está vendo, nem está pisando. E o rei, mais uma vez, ficou ali meio abismado, né? Com a resposta do Camões, que sempre se saía muito bem com perguntas que não eram tão fáceis de serem respondidas. Então, mais uma história bastante interessante aí, que o nosso Camões se saiu muito bem. Muito boa a resposta do Camões. Então o rei, não satisfeito por ter perdido, disse para o Camões: Camões, eu quero que amanhã tu comece a fazer uma casa para mim. Muito bem, rei, mas essa casa vai ser de cima para baixo. E o Camões respondeu: olha, rei, você pega todo o material, coloca todo lá em cima, que eu começo a fazer amanhã mesmo. E aí o rei, não podendo colocar, sem saber o que ia responder, disse: tá bom, deixa para lá, não precisa fazer mais não. Porque o nosso Camões tinha sempre uma resposta que deixava o rei sem saída. Eram muito boas as respostas, eram muito bem dadas e na hora exata ele sabia responder.